O episódio de hoje é para quem sente que o marketing ficou automático demais e quer voltar a pensar sobre isso. Pois é, né, Vá? Como é que as marcas conseguem ser mais estratégicas agora unindo marketing, branding, performance, pesquisa e agora também inteligência artificial, né? É sobre isso que a gente vai falar no episódio de hoje. Então, roda a vinheta. E esse é o Icon Café, podcast da Y2B Digital, onde trazemos convidados incríveis para dividir com a gente a sua rotina vivendo de e-commerce e omnichannel na prática. Então pega o seu café e vem para essa conversa. Pois é, né, Vá? Agora, quem que é a nossa convidada de hoje? Acho que é mais uma do fruto de conexão do senhor Guto Rocha, né, que nos apresentou. Fala um pouquinho dela aí pra gente hoje. Vamos lá, então. Vou contar aqui sobre nossa convidada. Ela é hoje estrategista, empreendedora e uma das vozes que vem ajudando a atualizar a forma como marcas pensam e agem também, né? Sobre o marketing no Brasil. Ela é fundadora e diretora estratégica da Cordão, consultoria boutique, que acredita em um mundo cada vez mais caótico, clareza é poder. E é sobre isso que a gente vai falar, inclusive. Com uma atuação colaborativa, ela une branding, pesquisa, metodologias atuais e inteligência artificial para transformar estratégias em decisões que funcionam na vida real. Ao longo da sua trajetória, Dani já liderou projetos para marcas como Sicredi, Conexa, Tramontina e Boticário. Atualmente está profundamente imersa em inteligência artificial aplicada ao marketing, inclusive tendo conduzido uma das primeiras pesquisas brasileiras sobre o tema. Integrando o IA ao dia a dia da Cordão para acelerar entregas, elevar a qualidade e destravar a criatividade, mas sem perder o que considera essencial, o pensamento estratégico humano. Então, bem-vinda, Dani! Bem-vinda, Dani! Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, acho que hoje o papo vai ser bom, hein? Dani, primeiramente, antes da gente começar a falar de marketing, conta um pouquinho pra gente, assim, da sua trajetória, né? Que a gente tá super curiosa para saber como você chegou aqui até hoje. Legal, essa pergunta sempre, ela acaba sendo longa demais depois de uma certa idade, né? Eu sou do interior do Rio Grande do Sul, nasci numa cidade chamada Ijuí. Eu estudei lá, eu sou publicitária. E logo no início da faculdade, assim, eu como publicitária, eu não me achava criativa o suficiente para pensar nos textos, não me achava boa o suficiente em artes para pensar no layout, e eu descobri a área de branding logo no início da minha faculdade. E me apaixonei por branding lá. Comecei a estudar muito sobre isso, eu lia muito sobre isso, escrevi minha monografia sobre isso, até que eu encontrei uma oportunidade de trabalhar numa agência de propaganda aqui em Porto Alegre, que tinha esse DNA de branding muito forte. E aí vim com a minha mala, a minha cuiazinha, para Porto Alegre para começar a trabalhar nisso e fiquei mais de 10 anos como estrategista de marca em agências de publicidade aqui do Rio Grande do Sul, podendo trabalhar com clientes, acho que quase todas as grandes marcas aqui do Rio Grande do Sul de alguma forma passaram, e tive a oportunidade de trabalhar nesse período em que eu tive em agências aqui. E aí, há 8 anos atrás, eu decidi que eu tinha vontade de sair de uma caixinha de propaganda, comunicação, e ir para uma caixinha mais estratégica de marca, negócio e mais integrado, assim, sair de uma caixinha e ir para um lugar um pouco mais flexível. E aí eu empreendi, comecei a trabalhar com consultoria. O escopo do nosso trabalho ele foi sendo mexido ao longo dos anos, conforme a gente ia entendendo que a gente conseguia agregar mais valor para os nossos clientes. Mas hoje a gente atua principalmente ajudando os clientes a transformar o marketing em algo que é realmente um diferencial competitivo para os negócios. E a gente faz isso com projetos, tanto de busca de informação, pesquisa, insight, posicionamento, arquitetura de marca, recomendações de branding nesse sentido, até a parte estrutural de marketing mesmo, né? Então, quais são as minhas mensagens, quais são os meus públicos prioritários, como é que eu faço o rollout dessa estratégia, onde que é a prioridade que eu inicie esse trabalho, como que eu gerencio meus recursos para ter o melhor resultado possível. Estamos há 8 anos aí,
trabalhando com marcas de muitos segmentos diferentes, inclusive com o Guto, nosso mentor maior aí, que nos orienta nessa caminhada. Muito Nossa, legal. incrível. Gente, muito curioso encontrar alguém de Juí. Eu sou a única pessoa que eu conheço que nasceu em Juí. Eu tô me achando assim, ó, muito em casa. Nascida e criada dessa em informação. Né? Olha Não, aí. eu fui só nascida mesmo, no caso. Eu saí de lá com 2 anos, mas... Quem nasce em É Juí muito é o raro. quê? Ijuiense. Ijuiense. É lindo, é lindo. Por que é eu não muito chamo bonito. de Ijuiense? Ah, vou Então. começar a falar. Mas muito legal esse trabalho. Olha, Dani, acho que nós como consultoras de e-commerce, como qualquer desafio, né? Todo mundo tem esse objetivo de vender mais no e-commerce em si, que é o canal que a gente tem como maior desafio dentro do nosso dia a dia. Mas como falta, né, muitas vezes esse pensamento mais estratégico da marca em relação ao todo, né, que tem muito a ver com o posicionamento de marca, tudo afeta, né, as vendas no e-commerce, elas têm um bom pedaço que a consequência vem de como a gente consegue despertar desejo, né, e eu vejo um grande desafio mesmo nas marcas hoje, de como trabalhar isso de maneira mais estratégica. A gente abriu o episódio falando o quanto às vezes o processo tá meio automático, né? Vai, fotografa a campanha, lança produto e espera que a venda aconteça. Mas muitas vezes tá faltando dar esse passinho atrás e pensar de forma mais planejada, estratégica, para cada lançamento, né? Para cada posicionamento. Isso faz muita diferença. Sim. E acho que esse é talvez uma das nossas maiores curiosidades aqui do podcast. Como que a empresa consegue sentir que é o momento de falar sobre isso? Porque eu acho que no dia a dia vai agindo no automático, né? Uma correria, lança um produto, lança outro, calendário comercial, e as coisas de fato ficam automáticas. Mas como que ela entende que momento que as pessoas chegam em ti, e se tem algum jeito da empresa se autoconhecer e se autoperceber e saber que é o momento de procurar alguém para conversar sobre branding? Eu acho que essa maturidade das empresas, ela é super importante, assim, e eu acho que é uma das coisas que a gente percebeu, que não tem como a gente fazer um trabalho como esse no momento errado. Porque se a gente executa um trabalho muito estratégico no momento que a empresa não está pronta para isso, aquilo vai para a gaveta, aquilo não vai acontecer. Então, quando eu falo pensando em marcas de e-commerce, assim, eu acho que a gente veio de um momento onde a gente tinha muita oportunidade, né? Então, vamos dizer que tinha muitas low-hanging fruits ali para e-commerce, e realmente você conseguia ter resultado no automático. Você fazia ali um básico ok, você não tinha desejo, não tinha diferenciação, e ainda assim você conseguia fazer render, porque você tinha ali um motor de marketing que fazia, né, entregava algum resultado. A partir do momento que você começa a entender que esse automático, ele não é mais tão suficiente, ou que você começa a ver que você está com uma dissonância muito grande entre o que você executa no seu e-commerce e o que a sua marca promete em outros canais, e isso está começando a te gerar problemas. Ou quando você começa a ter silos de equipe em que você não enxerga mais como uma empresa, você enxerga essa empresa de uma forma fragmentada, são normalmente sinais em que as empresas dizem, tá, eu preciso fazer alguma coisa. E quando isso é entendido pela alta diretoria, assim, de não tá dando, não vai funcionar, se eu continuar fazendo assim, eu vou quebrar, eu não vou continuar tendo os resultados que eu tenho hoje, esse é um momento ideal. Porque se não chega nesse nível de consciência, e isso não é uma prioridade, isso provavelmente não vai acontecer, porque para a gente ter um branding bem executado, a gente necessariamente vai ter que fazer escolhas difíceis na implementação. E se a gente não está bem seguro dessas escolhas difíceis, que às vezes vai mexer em algum resultado de curto prazo, porque você vai ter que mudar alguma coisa que você está fazendo hoje, você vai ter que desligar um canal, mudar um layout que o consumidor já está habituado. Então, as consequências normalmente levam para escolhas difíceis. Se você não está bem comprado de que é isso que você vai fazer, você não vai sacrificar aqueles 2, 3, 4, 5% hoje para ganhar mais 100% amanhã. Às vezes é melhor fazer isso na hora boa do que na hora ruim. Talvez no desespero sejam decisões mais difíceis, porque aí eu não posso perder
R$ 1.000 da venda de hoje, talvez eu não possa, fico com mais dificuldade de arriscar? Ou no desespero as pessoas arriscam mais? Então, empresas maduras são aquelas empresas que conseguem ter visão sobre o que vai acontecer lá na frente, mesmo em momentos positivos, né? Uhum. As empresas que não são maduras são aquelas que esperam chegar o momento do desespero para tomar ação. Mas a empresa madura é aquela que está lendo o cenário, que se antecipa às coisas, que olha as tendências dos seus resultados e que consegue dizer, olha, tá bom por enquanto, mas eu estou vendo um cenário aqui de que esse movimento podem trazer consequências para o meu negócio lá na frente, então eu vou me antecipar. Isso é uma empresa madura. E a gente sabe que nem sempre isso acontece. E chega um momento que tu tem que agir num momento que não é tão positivo, né? Mas se você tem a consciência de que se você não fizer nada, aquilo vai ser ficar pior. ainda pior, acaba sendo um momento que é uma decisão difícil precisa ser tomada, né? Uhum. E no mundo cada vez mais competitivo, elas precisam pensar nisso, né? Porque o que tu falou no início, a gente tinha também menos concorrência, né? Dentro do e-commerce, enfim, agora a gente tá concorrendo com qualquer marca que nasce a cada minuto, né? O TikTok Shop. TikTok Shop, exato. E até pegando esse gancho dentro do nosso setor, a gente vê um movimento muito grande de marcas nativas digitais, né? Então, elas já nascem diretamente no e-commerce, às vezes não tem uma loja física. A gente pega muitos cenários também de D2C, né? Tem uma indústria que ela já tem mais de 50 anos de história e ela entendeu a importância desse momento de criar um canal direto com o consumidor final, né? E elas começam já nesse movimento de vou criar uma marca digital, vou criar um e-commerce, enfim. O que você acha, Dani, que são elementos essenciais para quem está começando, que são quase inegociáveis, né, no momento de criar uma marca? Porque tem aquela história, às vezes, que a primeira impressão também é o que fica. E, ao mesmo tempo, eles não se enxergam ainda como uma marca grande, às vezes podem fazer até coisas mais amadoras, né, digamos assim, né? Qual a importância do branding nesse primeiro passo, assim, de nascimento da marca? Quando a gente está falando de branding para uma marca que não existe, a gente tem uma dificuldade que é, eu tenho uma ideia de qual é o público que eu quero atrair, eu não sei qual é o público que de fato eu vou atrair. E acho que tem uma inteligência da gente ir adequando essas coisas a partir do momento que a gente recebe feedbacks e coloca uma marca no ar. Mas eu acho que quando você vai lançar um negócio novo, o mínimo do branding que a gente precisa é a gente entender que público eu quero ter. Então, assim, com quem eu quero conversar. E aí tem aquele público... eu vou conversar com mulheres de tal idade. Aquele público demográfico, assim, geralzão. Então, assim, um pouco mais qualificado do que isso para eu entender. Eu quero conversar com mulheres que estão numa fase de crescimento profissional, porém tem filhos pequenos e hoje tem uma dificuldade de rotina que eu vou solucionar com o meu e-commerce da forma tal. Então, aqui a gente tem um pouquinho mais de nuance para eu entender com quem eu estou conversando. Isso vai dar muito mais riqueza para a minha comunicação e vai permitir com que eu crie diferenciais mais focados na vida daquela pessoa. Né? Então, assim, sei lá, você tem flexibilidade de entrega, porque talvez você não esteja em casa. Sei lá, você vai ter vou te entregar junto com o teu presente um chazinho para você se acalmar, enfim. O entregador não vai bater na porta às 10 da noite quando tu acabou de colocar a criança para dormir. Exatamente. Tô dando alguns exemplos, assim, de questões que a gente pode pensar como diferenciais daquela marca que a pessoa que está naquela situação vai sentir. Essa empresa me conhece, essa empresa consegue resolver o meu problema que eu estou vivendo nesse momento. Então, conhecer o público com um pouquinho mais de sofisticação, de conhecimento sobre o comportamento dele, ter clareza de o que são benefícios básicos que qualquer outro e-commerce vai entregar para mim. Então, vamos dizer assim, se eu vou entrar num e-commerce, tem que ser fácil de navegar, eu tenho que ter clareza ali de se o produto está com disponibilidade. Talvez, para mim, seja importante que chegue rápido e bem embalado. Vamos dizer que isso são, assim, o básico, tá? Então, assim, não adianta eu fazer uma comunicação dizendo assim, olha, estou lançando um novo e-commerce. Aqui eu te entrego bem embalado, eu te entrego rápido e te entrego... eu tenho um UX bom. É o mínimo que eu espero. Tá, então qual é o mínimo da categoria hoje?
né? Então, depende de qual é a sua categoria, tu vai ter mínimos diferentes. Então, para roupa, talvez o mínimo seja ter uma forma de eu visualizar a roupa bem visualizada. Para sapato é uma coisa, para móveis é outra, né? Então, quais são o mínimo da tua categoria? Depois do mínimo da tua categoria, quais são as 3 coisas que você vai fazer melhor do que ninguém pro teu público? E podem ser coisas muito pequenas, porque às vezes as pessoas têm benchmarks muito distantes, né? É uma coisa muito Amazon, é uma coisa muito, né, entrega em 1 hora. Talvez não seja isso, mas 3 coisas que só a tua marca vai entregar específico para aquele público. Isso é o mínimo do teu branding. Tu ter clareza disso é o mínimo. Porque a partir disso, tu vai conseguir comunicar com muito mais clareza quem tu é, ter os teus slogans, ter a tua identidade que vai ajudar a reforçar essas coisas. E essas coisas você vai sentindo ao longo do tempo. Então, nossa, eu comecei do zero, eu ainda não sabia quem era esse público. Pegando o feedback, você vai adaptando. Agora eu entendi que essa pequena coisa que eu fiz aqui foi o feedback que eu recebi que as pessoas mais valorizaram. Como eu posso adicionar mais coisas como essa? E aí você vai crescendo seu negócio e aprofundando o conhecimento com o público. Nossa, perfeito, assim, parece algo tão básico, né, de ter um pouco mais dessa conversa profunda e penso, porque quando a gente fala de branding, muitas pessoas só se preocupam com o logo, as cores e é isso aí. E o que a gente vive de mais dor, assim, no dia a dia para a mídia funcionar é a gente conseguir entregar esses atributos, que é justamente o que vai resolver a vida dessa pessoa. E isso tá muito claro nas peças de anúncio, né? Não é só passar um produto estático e com uma cor, um fundo. Não, gente, a gente precisa ter esses diferenciais para ser o gatilho que vai chamar e quebrar a barreira daquela pessoa que eu tô tentando atender, né? Isso é muito importante, assim mesmo, pro dia a dia. A gente estava ontem, né, num encontro com 10 novas empresas, novos e-commerces, e chegamos exatamente nesse ponto. Porque muitas vezes a gente precisa ter esse limiar, assim, estou no momento que é Natal, putz, agora é um diferencial falar de frete. Mas se eu tô no básico da vida, frete não é mais diferencial. E eles questionando muito, tá, mas então o que eu preciso para começar? Como é que eu começo? É só o logo? É só a cor? Para onde eu vou? E nós trouxemos muito essa recomendação de para um pouco antes, pensa qual que é o teu propósito, para que tu veio, por que tu tá lançando esse e-commerce, o que tu quer que as pessoas sintam de diferencial quando entrar, e depois tu desdobra isso. E ouvir muito também, né? A gente teve um dos cases que, super assim, uma empresa que já tá enorme, tava dando um pouco esse depoimento ontem e falando, não, antes de começar, a gente fez, inclusive, encontros com pessoas que nós achávamos que era o público-alvo e sentimos muito ali no discurso do que eles trouxeram, o que era relevante, com base nisso a gente definiu o propósito. Legal, se a empresa tem a oportunidade de fazer isso, acho que é um movimento super interessante. E em um outro case, não, eles primeiro lançaram e depois sentiram os feedbacks e com isso adaptaram o formato, funciona também. Acho que sempre que a empresa pode procurar ajuda, né, nesse momento, a gente sempre recomenda que tem algumas coisas que parecem no início do processo de despesa, na verdade são grandes investimentos, porque se tu já lança a marca muito redonda, com tudo isso muito bem resolvido, a chance de acelerar é muito maior. E às vezes a gente atropela essa etapa, lança, e aí gasta muito dinheiro com mídia, que de fato daí é uma despesa, e precisa voltar atrás e rever de novo, né? Então, acho que essa é uma grande mensagem que fica aí. Se você tiver a oportunidade no início do negócio de já nascer bem resolvido, é sempre melhor, né? Não do que pula tentar essa etapa. Depois remendar. E aí, buscando essas pessoas que estão começando, me vem um outro tema aqui em mente que combina muito com a tua bio, que é inteligência artificial. Porque neste pensamento de que tudo que eu preciso para lançar é um logo, né? E 1000 ferramentas disponíveis, que a pessoa entra lá, fala um monte de coisa e nasce um logo, mas que não é suficiente. A gente queria te ouvir um pouco, assim, como está essa coisa da IA, como vocês têm utilizado nos clientes, exemplos práticos, assim, que tu puder dividir com a gente, porque eu achei muito interessante a tua bio, essa relação de como que a gente usa IA para realmente ganhar, de alguma forma, performance, trazer novos insights, mas sem perder essa conexão humana, né? Sim. Bom, eu sou uma pessoa absolutamente curiosa, assim, né? Então,
Uma coisa que sempre definiu a minha carreira foi esse desejo de entender tendências, entender novas tecnologias, de não estar satisfeita com o hoje e estar sempre pensando em o que vai moldar o meu trabalho no amanhã. E foi assim que eu caí em inteligência artificial, assim, desde, acho que foi 2021, eu fui beta tester do GPT-3, onde eu fui uma das usuárias selecionadas para utilizar uma ferramenta que fazia textos na época, né? E eu, quando vi aquilo, eu fiquei, meu Deus, isso, né, era uma coisa bizarra, assim, muito surreal, e foi um impacto muito grande de estar experimentando aquilo. E eu entendi que, nossa, isso aqui tem um potencial gigante, e não dá pra gente subestimar o tempo como as coisas acontecem, a velocidade com que as coisas acontecem em termos de tecnologia. Comecei a estudar inteligência artificial. Foi muito rápido essa virada, né? Então, desde a gente entender teoricamente o que a inteligência artificial poderia entregar, até a gente começar a ter acesso às primeiras ferramentas, até a gente começar a ver isso realmente incorporado. O que eu percebo? Hoje, a gente está num momento em que a ferramenta é acessível, a ferramenta é barata, a maior parte das empresas já começou a usar de alguma forma. Então, já estou criando criativo, já estou resumindo texto, meus textos do blog, né, já está impactando. Acho que essa semana eu vi um dado que eu não lembro quantos milhões de profissionais nos Estados Unidos já foram demitidos no último ano por troca de suas funções, por causa de inteligência artificial. Então, já está acontecendo um movimento muito grande de substituição de tarefas que a gente tinha antes por otimização de IA. Em termos de marketing, falando de criação, a gente começa a ver que conteúdo online, hoje, já existe mais conteúdo gerado por IA na internet do que conteúdo humano. Eu não sou das pessoas que acham que o conteúdo de IA é ruim, mas tem conteúdos ruins gerados por IA, assim como tem conteúdos humanos que são muito ruins. Mas a quantidade de conteúdo começa a dar uma pasteurizada. Então, a gente já começa a ver aquelas pessoas que estão, não use IA, esse conteúdo tem que ser mais genuíno, né? Vamos errar algumas vírgulas para parecer mais humano. Começa a ter alguns movimentos de volta atrás e dizer assim, a gente foi rápido demais. Então, começa a ter em conteúdo essa necessidade de buscar o equilíbrio entre o que eu consigo fazer rápido e o que eu consigo fazer com uma qualidade que o meu consumidor reconheça aquilo como algo autêntico e genuíno e não como uma coisa simplesmente feita para ser rápida, né? Ou para ser barata. Então, assim, esse equilíbrio de capacidade criativa, que é eu criar alguma coisa com IA que conecte com o meu público com autenticidade, com contexto, com intenção. Da parte de estratégia, que é o que eu mais tenho me dedicado hoje, como que eu utilizo a inteligência artificial sem delegar a minha tarefa de estratégia. Porque hoje é muito simples, eu chego a fazer um deep search, aí eu escrevo lá o meu contexto, peço para ele buscar todos os concorrentes e já sair com uma estratégia, né, pronta para mim. A gente testa isso e se surpreende que vem coisas boas dali. Mas, quando eu tenho um processo em que eu consigo fatiar esse entendimento em... eu vou pedir isso de uma forma mais cortada, para que eu receba isso em tarefas e fatias e eu consiga ir direcionando e trazendo a minha expertise de quem conhece esse segmento, de quem conhece o público, de quem é humano e tem uma sensibilidade capaz de empatizar com o meu consumidor, eu vou fatiando e vou entregando até que é um processo de troca. Então, não é um processo de delegar, é um processo de ir trocando. E é isso que a gente tem feito na Cordão até então, é a gente identificar esses processos, entender nos nossos processos mesmo, não estou nem falando dos nossos clientes, porque é o momento que a gente teve de entender como que a gente faz o nosso trabalho de casa. Quais são os processos que a gente tem, como que a gente consegue trocar com a inteligência artificial, como que a gente consegue ganhar tempo e aonde que a gente percebe que a gente consegue ganhar mais qualidade se a gente tiver método. Então, isso foi o que a gente teve fazendo até então e o aprendizado sempre segue, né? Porque todos os dias a gente descobre algo novo, né? E como melhorar esses processos, acho que passa muito por a gente também sentir até onde a gente pode ir com cada uma dessas coisas, né? Tem um ponto que a gente
estava também ontem, né, nesse processo lá do curso com os empreendedores falando sobre que ainda não há muita legislação também sobre o uso desses dados, né? A gente estava falando, putz, super difícil gravar com criança, então, quem sabe a gente aproveita, cria as imagens lá via IA. Pô, usem toda a informação que vocês têm, de repente, sobe lá um Excel com o mapa das vendas do último mês para conseguir entender um pouco a cadência, produtos mais procurados, se existe uma cadência semanal. Por outro lado, começam a vir todos esses questionamentos de onde isso vai parar, né? A gente já teve até uma polêmica com uma música também, super famosa, que foi criada via IA, e o que acontece com isso. Mas olhando para a nossa rotina e muito do que a gente tem pensado também no escritório, assim, de usos, até que ponto eu posso também alimentar essas ferramentas com dados que às vezes são estratégicos, né? E cadê o LGPD por trás disso, né? Como que a gente usa isso de forma segura, até onde se vai, o que a gente está abastecendo com essas informações, como vocês têm visto isso, assim, até que ponto se vai, ou se tem uma coisa que hoje vocês não fazem, ou que tu não te sente segura de alguma forma em usar, ou que estão usando, como que vocês têm pensado sobre? Obviamente, todas as ferramentas trazem algum tipo de risco, né? Acho que quando a gente fala de inteligência artificial, a gente tem 3 riscos principais. Vamos dizer que o primeiro é a alucinação, que é quando a IA te entrega uma informação que não é verdadeira, quando ela te dá uma citação, uma orientação que não corresponde à realidade. Porque grande parte das ferramentas não são treinadas para te dizer que não sabem, elas são treinadas para te dar uma resposta convincente. Então, a alucinação é um risco que tu pode tomar uma decisão errada por parte de uma orientação de IA. A gente também tem um risco de perpetuação de vieses, né? Então, a gente faz imagens que tragam algum tipo de preconceito na hora que tu vai criar. Me dá uma imagem de um CEO. Vai vir um homem branco, perpetuando algumas coisas de vieses que a IA tem, que a gente consegue mitigar a fazer prompts mais direcionados para reduzir esse tipo de coisa. E o terceiro uso é vazamento de dados, tá? Terceiro problema que a gente pode ter. Vazamento de dados, existem... A gente tem que confiar no que os LLMs estão nos dizendo em termos de, a gente não usa para treinar, né? Então, tem ali os recursos e tem algumas coisas que algumas ferramentas nos prometem sobre o seu uso. Ainda é bem... Ninguém sabe o quanto que a gente consegue realmente confiar no que essas grandes plataformas fazem com as informações que estão ali. Mas, cada empresa tem que ter uma clareza sobre qual é a sua sensibilidade à exposição desses riscos. Porque na Cordão, ou um e-commerce pequeno, talvez tenha uma tolerância maior a expor seus riscos do que um banco. Sim. Do que uma empresa que trabalha mexer com dados de clientes, clientes, né? Acho que esse é um ponto muito delicado com a LGPD, né? Exatamente. Então, o que a gente pode fazer para mitigar isso? Primeiro, tu escolher uma ferramenta, um LLM, que tenha políticas de uso alinhadas com o que você está disposto a compartilhar. Então, sei lá, vou dar um exemplo do ChatGPT. O ChatGPT, no modo Pro, ele promete não treinar o algoritmo com seus dados e que as coisas fiquem ali dentro. Eu confio no ChatGPT. Não, eu não confio. Vou confiar só na Microsoft, ali com o Copilot, porque isso está dentro do meu sistema mais fechado. Não, eu confio no Gemini. Então, assim, a gente entender quais são as políticas de uso de cada LLM e quais estão mais alinhados com a política da tua empresa. Primeira coisa. Então, orientar os meus fornecedores. Olha, informação da minha empresa pode ir em tal e tal e tal LLM. Tá? Isso é uma coisa que as empresas têm que fazer. E depois a gente ter, assim, vamos dizer assim, uma tabela básica com o sempre, às vezes, nunca da empresa com relação a dados. Então, assim, coisas que nunca podem colocar em nenhum LLM, independente do que é. Nome do cliente, e-mail do cliente, CPF do cliente. Alguns exemplos do que nunca poderia entrar. O óbvio precisa ser dito. O óbvio, mas registrar ali. Porque, né? Isso ser um processo da empresa claríssimo, né? Para todo mundo. Às vezes, o que pode entrar? Dado de venda, se não tiver contextualizado. Então, por exemplo, vai subir o dado de venda no LLM, exclui o nome da empresa. Então, assim, em vez de eu dizer, esse aqui são os dados de venda do cliente X da Y2V. Não,
A gente só sobe o dado de venda, dizendo, esses são os dados de venda de um e-commerce com essas características. Mas anonimizado, então, anonimizado. Então, já é uma forma de reduzir risco de vazamento. Então, criar ali às vezes, com o dado que a gente pode colocar em quais condições, e o sempre. Releases, informações que são públicas, dados que já estão no teu site. Então, o que pode colocar sem medo nenhum em qualquer LLM? Então, a gente tem isso claro, porque isso vai variar. Então, tem empresas que vão ser mais rígidas com isso. Não, dados de venda, não quero que entrem em nenhum tipo de lugar, porque isso, né, pode trazer um risco para mim. Eu vou criar aqui uma plataforma fechada, onde esses dados podem entrar. Então, qual é a tolerância do seu negócio? E aí, orientar, ter uma política clara para que qualquer um consiga seguir essas regras na hora. A gente, na nossa experiência, a gente vê que a gente tem praticamente 0 orientações dos nossos clientes, e a gente trabalha com grandes marcas, então a gente vê como não tem... Eles não estão preparados. Não tem uma política clara com relação a isso, acho que em breve vai mudar. Os nossos cuidados são os LLMs que a gente só usa LLM pago com opção de não treinamento com os dados que a gente usa. Perfeito. Então, esses são os cuidados que a gente tem, mas que a gente tem por iniciativa própria, porque a gente não recebe isso como política dos nossos clientes. Então, não sei se exatamente está alinhado com o que, sei lá, o departamento de TI deles está enxergando sobre segurança. Mas é a forma como a gente protege os dados dos nossos clientes. Tudo é anonimizado, a gente só usa ferramentas que sejam pró, sempre com a opção de não treinar com os dados que a gente utiliza. Não, perfeito. Acho que rapidinho já vai vir aí algumas regulamentações, né? Porque é muito delicado. E uma pergunta bem rapidinha, assim, aproveitando que tu mencionou aí Gemini, Copilot, como que tá, assim, a tua preferência no momento de cada ferramenta para fazer cada coisa, assim, no teu dia a dia? Olha, depende muito, assim, do que você está executando, né? Então, assim, o que a gente percebe? O nosso ChatGPT hoje, ele é muito criativo, muito bom, e ele consegue mimetizar muito o nosso tom de voz, coisa que outros LLMs não conseguem fazer com a mesma clareza que o ChatGPT tem hoje. Talvez porque a gente use mais tempo o ChatGPT. Ele tá mais treinado. Ele tá mais treinado, a gente tem os GPTs específicos ali que conseguem nos fornecer textos que, às vezes, sou eu digo que sou eu que escrevi isso, né? Então, ele consegue ser muito criativo nessa parte textual. Problemas do ChatGPT. O ChatGPT, ele não tem uma janela de contexto muito grande, mesmo nas versões pagas. Então, o que isso quer dizer? Se eu preciso trocar a ideia de uma estratégia, de um deck muito longo, por exemplo, de um cliente meu, ele vai chegar um momento que ele não vai ler esse deck inteiro. Ele vai parar, vai ler, sei lá, 50 primeiras páginas, e tudo que ele falar para mim sobre aquelas 50 primeiras páginas. Então, eu não consigo fazer análise de dados qualitativos muito grandes, muito robustos, usando o ChatGPT. Então, para isso, o Perplexity, por exemplo, ele é muito mais preciso em ler documentos muito maiores, em termos de LLM, mas a nossa preferência para isso é o notebook LM, que realmente faz... tem é mais robusto para análises de pesquisas, relatórios, etc. Tem uma janela de contexto muito maior, tem uma taxa de alucinação muito menor e consegue nos dar muito mais precisão em análise, por exemplo, de, sei lá, o cliente me forneceu um deck de 300 páginas com um relatório e eu preciso que essa IA me responda coisas sobre esse deck. O ChatGPT não vai fazer isso, mas o Notebook e o Perplexity conseguem fazer isso melhor. Muito legal. E agora voltando um pouco mais naquele assunto, né, em relação ao desafio de branding, quando a gente olha para a NRF, né, mais uma vez, falando super, é um assunto que já não vai mais sair, obviamente, sobre IA e milhares de ferramentas e soluções voltadas para isso. E, ao mesmo tempo, o assunto super falado nós temos que voltar com a questão da humanização, né? A gente tem que personificar mais as marcas e tudo mais. E um dos maiores desafios que a gente vê em grandes corporações é a questão de humanização, né? Que não vem de hoje, por conta da IA, mas que ela já vem há um tempo, assim, tentando entender o momento delas de como personificar um pouquinho mais a marca.
humanizar mesmo, né? Que eu acho que as marcas nativas digitais, elas têm mais facilidade, ou porque o CEO já é um grande influencer. Como você enxerga esse desafio de uma marca já muito tradicional, tentando fazer esse passo de humanização nos dias de hoje? Vamos lá. Humanização, ele é um termo sempre engraçado, assim, porque a gente escuta isso há muito tempo, né? Então, essa coisa, humanizar. Eu acho que o contrário de humano não é digital. O contrário de humano é corporativo, para mim. Porque acho que quando uma empresa quer se comunicar com o público e ela é o primeiro foco dela, ela é umbigo-centrada, como eu digo, isso já é um conteúdo que não é humanizado. Porque ele tem o foco primeiro na empresa, primeiro nas necessidades dela, primeiro nos desafios de venda dela, primeiro no canal que ela tem, no esforço que ela tem, no funcionário que ela tem, enfim. Ela parte dela mesma para tentar se comunicar. Então, essa história de centrado no consumidor, que é o papo mais velho que existe, Sim. ele é um papo que não é bem compreendido por humanos. Então, assim, o problema não é a inteligência artificial ou a digitalização. O problema é o ponto de vista sobre o qual tu está tentando se relacionar com o seu público. Então, isso é a primeira coisa que eu digo, assim, se a gente tem uma orientação legal para IA é super humana, porque dizem, a IA não, aquele papo de antigo, assim, a IA não vai conseguir emocionar. Cara, como assim? Pô, a gente tem rola de rir de cases. memes, né? Se o meme de IA não emociona, como assim não vai conseguir emocionar? Então, não quer dizer que um conteúdo que é gerado por IA não vai conseguir emocionar. Porque a gente também tem muitos conteúdos gerados por humanos que não emocionam. Então, não é essa a questão. A questão é o quanto eu estou realmente disposto a adequar aquilo que eu faço ao público que eu estou atendendo. Então, isso é a primeira coisa. E quando eu vou falar de outras coisas que vieram da IA, que é como que eu vendo através de agentes, como é que eu vendo através de recomendações de IA, é eu entender a lógica de como que eu passo por esse filtro da IA, mas sem perder a relevância, porque a IA sempre vai tentar recomendar algo que seja relevante para o cliente. E o quanto mais relevante para o cliente, mais indicado. Então, o filtro da relevância, ele não se perde Ele através continua disso. muito firme, né? Ele continua. E as empresas que vão conseguir passar por esse filtro de recomendação da IA é aquelas que são relevantes. O mesmo filtro de recomendação que a gente tinha do Google antes. Então, assim, existem filtros cujo critério, até onde a gente entende, é sempre a relevância para o cliente. Então, infelizmente, não existe ainda um preditor de vendas melhor do que o quanto a empresa entende o seu cliente e está disposta a adequar os seus processos para atender melhor ele. Nossa, perfeito. É muito uma questão do ponto de vista dela, né? E como eles priorizam as estratégias. Achei perfeito. A gente tenta ainda, de alguma forma, a gente, empresa, né? Conversando, a gente atende muitos varejistas, principalmente quando a gente fala de omnichannel, né? Essa relação loja física, e-commerce. O e-commerce vai roubar minhas vendas, a loja vai roubar as vendas. E a gente sempre fala, nós não estamos nesse papel de decidir onde o cliente vai comprar. Por que a gente continua como empresa tentando controlar o comportamento do consumidor, ao invés de fazer o contrário, dar um passo atrás e entender, mas o que ele quer? Como ele fica feliz? Onde ele se sente confortável comprando? O importante é que ele entenda a empresa como uma empresa legal, o produto atenda às expectativas. Vamos colocar mais energia pensando nisso e menos energia tentando controlar o que ele vai fazer, né? Acho que isso também, de alguma forma, é ser humano, né? Deixa eu, de fato, me preocupar em atender a expectativa, mais do que tentar continuar fazendo com que a empresa se comporte do jeito que eu quero, né? Que o consumidor atenda o que eu quero. E puxando esse gancho, a gente vem... São discussões antigas, né? Cada vez mais atuais. A gente tem toda uma nova geração de pessoas trabalhando com marketing também, né? Acho que neste momento que estamos também é muito legal a gente já ter essa maturidade de estar no mercado há tanto tempo e conseguir entender como as coisas vêm acontecendo, como todas as gerações vêm entrando no mercado de trabalho, como que isso está refletindo também essas discussões que pra gente, às vezes, talvez até seja mais complexo, né, de inteligência artificial, e essa galera, de alguma forma, na faculdade já tá falando sobre isso, né, já tá num outro momento dessa escada.
que características que tu tem procurado ou que tu acha que são relevantes para profissionais que vão trabalhar com branding hoje, assim? Quais são aqueles principais skills que a gente precisa observar, tanto como empresa, né, quanto consultoria, mesmo eu sendo profissional e querendo me colocar nesse mercado, quais são os pontos fortes? Eu acho que quando a gente fala de futuro do trabalho, todas as pesquisas que orientam isso, elas sinalizam de que o perfil de profissional que melhor vai se dar nos próximos anos é um perfil de profissional generalista. Então, por que isso? Porque antes eu só sabia, vamos dizer assim, se eu sou um redator e eu só sei fazer textos, e essa é o que eu faço, isso é uma habilidade que pode ser mimetizada pela inteligência artificial. Agora, vamos dizer que eu sou um redator que tem um entendimento sobre como que mídia funciona, eu tenho um entendimento sobre processo de estratégia, eu consigo me relacionar com o cliente, eu tenho um entendimento básico sobre layout e o que é bonito, o que é. Então, eu consigo delegar algumas tarefas, incorporar outras tarefas e me adequar ao mercado de trabalho. Então, quando a gente vai pensar de estrategistas, o bom estrategista hoje é aquele estrategista que vai ter uma visão macro das coisas, vai conseguir flutuar entre diferentes setores e diferentes desafios, se adequar a eles sem perder a visão estratégica. Então, eu acho que se eu fosse fazer uma contratação hoje, eu buscaria um profissional muito resiliente, assim, em termos de um profissional que não seja tão facilmente preguiçoso, assim, porque a gente fica muito preguiçoso com ferramenta de IA. Então, assim, aquele profissional com sangue nos olhos, com um pouco de, como é que a gente diz, overachiever, assim, que é aquela coisa, assim, de perfeição, de ficar burilando, de não se contentar com a primeira versão, de polir essa obsessão pela qualidade. Eu acho que é uma característica que a gente vai ter que ver, porque a qualidade baixa, média, a IA te entrega. Né? Então, a pessoa que não se contenta trazer com aquilo esse diferencial, e eleva a qualidade do que recebe, acho que isso é uma coisa. Uma pessoa que traga capacidades de empatia e cruzamento de informação e percepção com o negócio. Então, assim, eu empatizo com o meu consumidor, eu entendo o que ele está buscando e eu consigo traduzir e pensar nisso numa solução de negócio aplicável. Então, isso também é uma capacidade importante para futuro. E aprendizados novos, né? Pessoas que conseguem aprender uma coisa nova, incorporar rapidamente e sair aplicando isso no dia a dia. Acho que tem muita questão, tu trouxe uma palavra sua, né, que eu acho que ser curioso, acho que é muito importante, né, porque a IA tá aí para trazer um mar de possibilidades, então a pessoa tem que ter essa curiosidade e aquele misto de criatividade também, né, porque tem esse ponto, adorei a história de não ser preguiçoso, porque tem que conectar as pontas, né, no fim do dia tem que ter um pouco de repertório também, porque você vai extrair muito mais da IA se você pensar assim, nossa, vou fazer uma pergunta XYZ, eu vou cruzar, vou pedir para ele me trazer referências, sei lá, de filosofia para eu linkar aqui com o meu problema, porque o meu problema vai ser resolvido por isso, né? Tem uma frase que eu uso muito nas minhas palestras e que a gente precisa ficar atenta a ela, que é assim, a criatividade é um músculo que se não for exercitado, ele enfraquece. E é muito fácil isso acontecer, e tem estudos que mostram que 3 meses que a gente delega uma habilidade nossa para IA, a gente já perde a capacidade de fazer. E eu senti isso no meu dia a dia, conforme eu fui usando IA, em algumas coisas que hoje para mim são absurdamente difíceis de fazer e que antes eu sempre fazia. Por exemplo, eu eventualmente tenho alguns trabalhos internacionais em que eu preciso me comunicar em inglês e escrever em inglês. Eu sempre fui capaz de escrever em inglês, escrever os meus e-mails. Hoje em dia eu escrevo em português, peço para a IA escreve e eu coloco. E quando eu tenho que escrever um e-mail do zero, eu já me peguei já assim... é um outro momento. Eu me peguei emburrecida, como se eu tivesse anos sem praticar essa língua. Então, como é fácil a gente ficar preguiçoso e o como a gente tem que ter essa disciplina para fortalecer o músculo das nossas habilidades cognitivas. Porque senão a gente enfraquece.
Nossa, muito, 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 muito. Tem um uso, assim, no dia a dia, né, que eu gosto muito também de colocar, às vezes, uma pesquisa anônima, jogar ali todos os dados e imagina, antes a gente parava, olhava para aquela pesquisa e aí o músculo, né, não, eu vou cruzar quem respondeu tal coisa para chegar nos insights de pesquisa, às vezes que são pouquíssimos, mas é um trabalho de mineração, né, de você olhar para o dado, falar, aqui tem X pessoas que responderam isso, chegaram em tal resposta, aí a gente joga os dados ali, né, pede para cruzar e depois pole, mas eu falo, será que se eu tivesse pensado um pouquinho mais com o repertório que a gente tem, né, como não chegaria ali? Eu acho que realmente é um ponto, como tu falou, às vezes tem que fatiar um pouco mais, a gente participar mais do processo, ele resolve sim um tempo enorme, mas a gente não pode deixar de exercitar essa habilidade estratégica, né? E até voltando na pergunta das skills também, né, uma coisa que a gente tem percebido, e aí não sei se tu concorda, mas talvez a gente nesse perfil mais sênior precise se manter nessa posição, talvez por mais tempo, né, e treinar isso na galera, essa capacidade de entender o quão factível é aquilo que eu tô trazendo, porque eu acho que a gente encontra bons profissionais muito criativos, com muita vontade, que entendem que hoje as ferramentas disponíveis, elas fazem qualquer coisa, né, então, vamos aplicar aqui um dash que eu vou puxar numa ferramenta X porque eu sei que dá para fazer e eu vou misturar com tal informação e no fim do dia, ou aquilo não tem valor, ou aquilo sequer é factível. Porque por mais que tu cruze todas essas ferramentas e tenha um tempo de aprendizado em cima delas, talvez a informação não saia como vai ser necessário, ou tu pensou numa ideia mirabolante, numa mega estratégia que nem condiz com o que as empresas fazem, né? Olha, esse é uma resposta que me preocupa muito e que eu ainda não tenho, que é como formar novas pessoas. Porque a gente, na nossa faixa etária aqui, a gente foi formado fazendo trabalho operacional. A gente aprendeu fazendo operacional, depois que a gente sabia fazer bem operacional, a gente estava mais um degrau. Uhum. E assim a gente ia. Então, quando a gente chegava numa posição de liderança, uma posição mais estratégica, e a gente fazia uma recomendação para o cliente, a gente sabia as consequências dessa recomendação, porque a gente passou por toda aquela cadeia. Por muita coisa. A gente viveu. Então, assim, quando eu digo, vou falar uma coisa assim, faz o anúncio para esse público, eu já passei pela segmentação do público, pelo processo. Testou. Tu já sabe como é que é, então tu já tem uma visão de processos, assim. Quando a gente perde isso, a gente perde uma grande... Quando a gente delega essas coisas para IA, a gente perde uma oportunidade da pessoa passar pelo processo e compreender o processo. Eu ainda não sei como é que vai ser esse perfil de profissional que vai ser cobrado por recomendação estratégica sem ter passado pelo operacional. Sem ter criado casca também, né? Eu acho que essa história, o operacional, esse crescimento, talvez um pouco mais lento até, né, do que a gente tem visto de ansiedade, ele fazia com que a gente fosse criando essas camadas de vivência, Cria né? mais confiança, né? A gente tem muito mais confiança. A cada reunião difícil, ia crescendo, ia se expondo. Acho que a gente errava mais, talvez. Talvez a gente vai ver que lá na frente vai ser desenvolvida algumas outras habilidades que a gente ainda não sabe, que a gente não tem. E que vão ser muito relevantes. E vai ser muito relevante. Então, assim, é uma coisa que eu me preocupo. Eu ainda não sei o que vai acontecer, como é que vai ser desses profissionais, que tipo de habilidade eles vão ter, porque eu imagino o que é tu ter, sei lá, 20 anos hoje, tu tá começando uma carreira e tu tem um Lovable na tua mão, que tu cria um app assim, que tu consegue criar identidade verbal, identidade visual. Por exemplo, agora eu comecei a lançar um curso de estratégia com inteligência artificial. Então, eu estou ensinando esses aprendizados que a gente teve na Cordão sobre como utilizar a IA para estratégia em um curso. E aí, eu me desafiei a fazer coisas que eu, como estrategista, não faço. Por exemplo, fazer um site de vendas. Né? Então, eu cheguei ali para o Lovable e vou fazer um site de vendas. E fiz em minutos, assim, e ficou bom. E foi incrível. E eu digo, nossa, é muito fácil eu fazer um site de vendas. Agora, como é que eu vou fazer para criar um portal onde eu consigo hospedar os meus vídeos? E eu consigo fazer sozinha e eu tô começando a fazer aquilo ali. Eu já, macaca velha, já com, né, um monte de coisa que a gente já não tem essa
predisposição a fazer coisas muito diferentes no nosso dia a dia, a gente começa a aprender. Então, imagina o que é tu ser jovem e ter todas essas possibilidades. Talvez isso gere skills e capacidades que hoje a gente nem imagina que vão ser importantes no futuro. Mas é uma preocupação que eu tenho, é como a gente ensina estratégia sem ter passado pelo processo operacional. Sim. Nossa, gente, que papo Momentos legal, de reflexão, né? aqui. Eu tô aqui só pensando assim, gente, como a gente tem que inserir no nosso dia a dia, né? Pra exercitar e provocar mais ainda a nossa equipe, porque tá todo mundo usando, mas como é legal a gente pensar em método mesmo, né? A gente, como um músculo, né? A gente começar a colocar alguns desafios para eles no dia a dia, para ir um pouco além do que eles estão já usando, né? Nativamente, enfim. A gente que trabalha muito com essa questão de performance, estratégia, precisa estar mais, né? Ainda mais inserido no nosso dia a dia. A gente na consultoria usa bastante também, mas cada um, acho que dentro de uma caixinha, né? Sim. Acho que é legal a gente pensar em impactar mais a nossa rotina. Mas estamos agora encaminhando para o fim. Nossa, passou voando! Sim. A gente precisa marcar mais cafés mesmo, né? Dani, acho que a gente chega agora nas nossas perguntas finais e clássicas. E a primeira delas é, se você fosse escolher alguém no mundo, né? Ou nessa esfera, ou não está mais nessa esfera, quem você escolheria para tomar um café? Gente, que pergunta difícil. Eu acho que eu tomaria café com a Esther Perel. Eu amo muito a Esther Perel. A Esther Perel é uma psicóloga. E eu já assisto ou escuto muitos podcasts dela e eu acho ela fenomenal. Tive a oportunidade de encontrar ela em alguns SXSWs que eu fui. Mas ela é uma pessoa bem fechada, assim. Eu não consegui realizar o sonho de tomar um café com ela, mas eu acho que eu gostaria de tomar um café com ela, com a Brené Brown, com uma dessas mulheres que muito me inspiraram, não na parte técnica, mas na parte emocional, assim, para conseguir empreender e tocar adiante a minha vida. Nossa, maravilhoso, vou pesquisar, não conheço, mas adorei a referência. E se tu fosse deixar, assim, pra gente fechar uma super dica pro pessoal, o que tu gostaria, assim, ouvir o podcast inteiro, um pouco distraído, dirigindo, agora, por favor, pare e preste atenção, né, nessa mensagem final, o que fica dessa conversa, o que tu gostaria de deixar de mensagem? Eu acho que a mensagem principal que eu gostaria que todos os clientes fizessem, assim, é realmente separar um tempo para pensar em estratégia. Eu acho que, às vezes, a desculpa de fazer as coisas no automático, eu tô muito atarefado, tem muitas coisas, né? Às vezes isso é uma forma da gente se esconder por medo de colocar a cara a tapa na estratégia. Então, assim, se desafiar a separar o tempo para pensar no estratégico, para pensar no longo prazo e colocar como uma rotina se comprometer com isso. Né? Porque às vezes a gente tem medo de fazer uma mudança grande e a gente usa o dia a dia como desculpa para não encarar essas coisas. Perfeito. Nossa, tapa na cara, gente. Esse vai pro corte, hein? Fica para todo mundo essa mensagem. Nossa, foi muito bom. Muito obrigada, Dani. Acho que a tua experiência, assim, foi muito rica. Acho que tem muito a ver com os desafios do dia a dia dos nossos ouvintes aí. E Guto sempre fazendo essas conexões maravilhosas, né? Faz tempo que a gente não se encontrava, então foi ótimo tomar um café contigo aqui hoje. Você quer deixar suas redes sociais também, da Cordão, enfim, como que o pessoal te acompanha aí? Claro, quem quiser me acompanhar, o meu Instagram é @dani.laza. Laza escreve com 2 Zs. E na Cordão a gente tem o cordão.cc, com 2 Cs. Lá na Cordão a gente tem uma newsletter, que é uma newsletter quinzenal, que é a Nós da Cordão, que a gente compartilha pensamentos, comportamento do consumidor, né, insights para as marcas a cada 15 dias. E estamos aí, quem quiser trocar uma ideia, estamos sempre à disposição nas nossas redes. Muito bem. Bom, terminamos então mais um episódio, mas esperamos vocês para os próximos. Fiquem de olho aí nas nossas redes sociais também. Estamos de volta, muito felizes com a retomada. E agora, para um 2026, assim, de muitos conteúdos. Segue a gente lá no Instagram, @y2v.digital, que todas as atualizações do podcast também estarão por lá.
no Spotify, também no YouTube, caso você prefira acompanhar aí por vídeo. E até o próximo. Até o próximo. Tchau, tchau.